Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Talk Fashion de 2023 e esse ano a gente já começa o Talk Fashion com novidades. Eu e a Fernanda, a nossa produtora de conteúdo aqui da Black Bull, estamos na Acessórios Black Bull e hoje a gente vai falar sobre história da joalheria, história dos acessórios e periodicamente a gente vai estar aqui e já te convidamos a colocar aí nos comentários quais são os próximos assuntos que vocês gostariam que a gente conversasse. Bem-vinda, Fernanda, bem-vinda e feliz 2023 para nós, né? Obrigada, feliz ano novo, né? Estamos aqui de volta. Muito bem. Vamos começar então, Fernanda, dizendo para quem nos acompanha como foi que a gente começou a usar adereços. Bom, não há uma civilização que a gente possa dizer que foi a precursora, vamos dizer, dos adornos. Desde a pré-história, a humanidade já tem essa delicadeza, que eu digo, de se adornar, né? De colocar em si algo que represente alguma coisa ou simplesmente por beleza. Os antigos, né, o pessoal na pré-história, usava muita pedra, usava muito dente de animais das caçadas, usavam alguma parte de metal que talvez eles encontrassem, sementes lapidadas e tudo envolto em cordinhas, né, que eles faziam num cânhamo, alguma coisa assim. Depois a gente vai ter lá mais ou menos há 7.000 anos atrás, vamos dizer, nessas civilizações antigas que a gente chama da Grécia, Egito, Roma, já o começo da ourivesaria, que a gente chama, né, que é a técnica de você poder utilizar o ouro, ou como eles também utilizavam o cobre, né, então o metal, para fazer adornos. E aí então já temos um primeiro uso do acessórios de uma maneira diferente. Ele ainda não é. Ele é considerado uma joia, aí é bom a gente voltar um pouquinho para um conceito de joia. O que é a joia em si, né? A joia é tudo que é feito com metal precioso e pedra preciosa, então é tudo que vem do precioso. Só que hoje em dia a gente já tem uma mistura, às vezes uma pedra preciosa com metal não tão precioso. Então a gente vai voltar um pouquinho lá. Naquele momento não era considerado joia, era considerado adorno, né? Então, e aí eles utilizavam para várias finalidades. Principalmente no Egito, eles utilizavam também como amuleto de proteção. Então, eles já tinham a parte da lapidação de vidros que eles já faziam. Então, eles tinham essa coisa das cores, que as cores protegiam, né? E também o fato de eles gostarem, né, do embelezamento em si. Só que não era todo mundo que usava. Não era para todos? Não era para todos. Eram faraós, sacerdotes, reis. Então, a joalheria, que seria considerada joalheria, mas ainda um adorno, era para pessoas de classe mais alta. E tu vê, que interessante, até hoje a gente utiliza determinadas pedras, determinados adereços como proteção ainda, né? É uma prática bem antiga da civilização. É uma prática bem antiga e vai ser bem interessante porque a gente vai ter Roma utilizando a joia como uma moeda de troca. E o interessante é porque a joia é uma moeda de troca, mas os adereços que eles usavam, que eram tipo os broches para segurar, né, as togas, não era considerada joalheria, era considerada adorno e isso não se trocava, porque ele tinha uma função, ele era funcional. Parte da indumentária deles. Parte da indumentária deles. Aí, quando a gente chega na Idade Média, a gente já começa a ter mais essa parte da joalheria, mais também voltada para o lado religioso. A gente tem como se fosse assim, não sei se é essa palavra que a gente usar, mas os cristãos começam a usar mais as joias como seus amuletos, que eram as cruzes, né? Eram coisas que traziam o lado cristão da época para
para dentro da joalheria. Isso bem numa ordem cronológica, né? Cai o Império Romano. Exatamente. Aí a gente vive uma época na Idade Média ali, onde a Igreja Católica... A gente vai ter a civilização bizantina ali, que vai trazer o cristianismo bem forte. E aí a gente vai ter esses símbolos cristãos bem fortes dentro da joalheria. Então vai ser utilizado. E aí vai se começar a utilizar mais pedras, né? Eles vão ter a parte das pérolas também sendo utilizada já nesse momento. E aí ele vai começar a ter uma joalheria mais refinada. E as bijuterias, onde entra nessa história? Isso é bem interessante, porque ali pelo século XVIII, né, as bijuterias, que nada mais são do que uma palavra que vem do francês, que significa joias, né, elas começam a ser produzidas mais para as pessoas de classe média, que também tinham a vontade de se adornar. Né? E também porque a classe nobre, quando eles iam viajar, eles tinham muito medo de carregar suas joias e serem assaltados. Então eles faziam réplicas das joias, joias de família, ou joias que às vezes davam de presente. A joia e a réplica até, esse você vai usar aqui na região, vamos dizer. Em casa. Em casa, né? E quando a gente for viajar, você leva a joia, que seria... As bijuterias. Bijuterias, né? No século XIX, e isso é bem interessante, assim, a gente tem que lembrar que é história e a história tem que ser contada. Exato. A bijuteria vai ser começada a utilizar pelos homens para agradar as suas amantes. E eles davam a joia verdadeira para a esposa, que já tinha um olhar mais apurado, vamos dizer, porque vinha de uma classe nobre onde ela já utilizava joia, então ela sabia o que era uma joia. E ele dava a bijuteria para que seria a amante, que muitas vezes não tinha esse olhar tão apurado. O que acontecia às vezes é que esse homem morria e a amante, achando que tinha alguma coisinha que poderia sustentar ela, tentava vender essa joia e aí descobria que não era verdadeira. Que era bijuteria. Então ela era dada como joia, mas ela era uma bijuteria. Ao longo dos tempos, a gente vai chegar num pós-Primeira Guerra Mundial, né? Com a Chanel. A Chanel tá sempre aqui com a gente. Vira e mexe, a gente conta sobre ela, né? Então ela vai difundir a bijuteria como bijuteria mesmo. Eu tô usando uma joia que ela não é verdadeira, que as pérolas são pérolas de plástico, que o meu bracelete é feito de acrílico e que esse dourado nada mais é do que uma liga que não é ouro. Então ela coloca isso para as pessoas, para popularizar o adornar-se para todas as mulheres. E num pós-guerra, que tudo é recessão, pegou muito, foi assim, foi a febre. E na década de 60 a gente vai ter para algumas maisons, né, para Dior, Balenciaga, Givenchy, o Paco Rabanne vai desenhar joias que não são joias, que são acessórios, bijuterias. E a partir daí a gente vai ter os acessórios por tudo. Na verdade, hoje em dia a gente tem um mercado gigantesco de acessórios, de designers autorais que fazem acessórios. Por exemplo, eu sou uma designer de joias, mas a minha linha ainda é acessórios, porque eu não uso o metal precioso, então eu uso o latão, então é considerado um acessório, né? E ele é um mercado gigante que está aí assim para ser usufruído para assim todos. Como o mercado de joias, né? Sim. Assim como o mercado de joias. Porém, um pouco mais acessível, né? O mercado de acessórios, a gente pode dizer que existem para todos os gostos e todos os bolsos. Ele segue muito a linha da moda também. Então, às vezes, ele tem essa coisa de ser tendência a algo e o mercado de acessórios vai seguir mais para essa linha de moda. A joalheria, ela já tem esse lado mais duradouro. Ela já tem um lado mais clássico, embora a gente saiba que agora tem diversos designers de joias já fazendo uma joia mais moderna, né? Sim. Mas ela ainda é muito linkada ao legado, né?
A joia é o legado, a joia é o que você deixa de herança, é o que você tem de lembranças de momentos felizes. Então, e a gente, o pessoal do designer de acessórios, também se inspira muito na joalheria. Né? Sim, e tem também como investimento, né? As pessoas, ao invés de fazerem investimentos em aplicações, fazem investimentos em joias. Eu conheço muita gente que gosta de comprar joias, né? Que tem, e lógico, a joia também tem um lado que a gente chama de ele dar a possibilidade de pessoas que têm alergia, por exemplo, a alguns metais, normalmente utilizam joias. E aí a gente entra nas semijoias. As semijoias, elas são como se elas fossem um acessório, só que elas têm um banho, né? E aí existe a quantidade de ouro que é dado banho. Algumas são 10 milésimos, outras são 12, mas elas são, na verdade, bijuterias que tem um banho de metal precioso. Exatamente, ela tem um banho. É como eu falei, hoje em dia existe, elas já estão meio que entrando em simbiose, assim, né? Porque assim, tu tem às vezes um metal que não é tão nobre com uma pedra nobre, ou às vezes um metal nobre com uma pedra normal ou sem pedra, ou até com às vezes um cloisonné, alguma coisa assim. Então, eles já estão meio que entrando assim, sendo mais democráticos. Sendo mais democráticos, E algumas joalherias também fazem joias com preços bem mais acessíveis. A gente sabe que a Tiffany, por exemplo, tem uma linha toda de prata 925, que é muito mais acessível do que, na verdade, as peças deles em joias, em diamantes, em ouro mesmo. A gente sabe disso. Então, eles também estão entrando nesse lado de uma joia mais acessível. E para finalizar, Fernanda, conta pra gente qual é o teu joalheiro favorito. Todo mundo já sabe, né? Porque, mas vamos de novo. eu falo aos 4 ventos, como dizem. A minha joalheria, na verdade, porque ele não é um joalheiro só, mas sim uma equipe de joalheiros, né? De criação, que é a H. Stern. É onde você tem um design único e exclusivo nas joias. Então, a H. Stern, ela fez várias parcerias com várias celebridades e vários designers também, né? Para trazer coleções muito autênticas. E o próprio Hans Stern já falava que ele queria que a H. Stern fosse reconhecida pelo design, que a joalheria brasileira fosse conhecida por peças únicas, pelo seu design único e exclusivo, e não só pelas pedras brasileiras. Né? Então, para quem não sabe, o H. Stern que é uma marca brasileira, né? Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Fernanda. Obrigada a quem nos acompanhou. Deixem aí nos comentários quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o Talk Fashion, que agora, periodicamente, vai estar aqui nos acessórios Black Bull para falar um pouco mais sobre acessórios, sobre semijoias e bijuterias para quem nos acompanha. Obrigada, um feliz 2023 e até mês que vem. Tchau, tchau.